Olá, pessoal! Tudo jóia? Me chamo professora Gisele Paiva, sou professora de Direito Previdenciário e hoje venho falar para vocês sobre os primeiros passos da advocacia previdenciária, ou melhor, quem escolhe advogar em direito previdenciário trabalha com o quê? Com que tipo de processo? Pois bem, pessoal, para responder essa pergunta, a gente precisa saber que nós temos a Seguridade Social, que é um sistema integrado de ações entre o governo e a sociedade, visando estabelecer medidas a respeito de saúde, assistência social e previdência social. Então, quando eu escolho advogar em direito previdenciário, eu tenho como base a Seguridade Social. E dentro da Seguridade Social, eu posso trabalhar com saúde, previdência e assistência. Então, muito se engana que quem pensa que um advogado previdenciarista trabalha apenas com concessões de aposentadoria, que é uma área da Previdência Social. Não. Quem trabalha com direito previdenciário pode trabalhar com ações da área da saúde. Aqui eu não estou falando de convênio médico, gente. Aqui eu estou falando de ações relativas ao SUS, Sistema Único de Saúde. Pode trabalhar também com questões relativas à assistência social, e nós temos como exemplo o amparo assistencial do idoso ou do deficiente físico, que é um benefício concedido pela assistência social. Pode trabalhar também com previdência social. Dentro da previdência social, que são os benefícios para os segurados, que tem como base o princípio contributivo-retributivo, eu tenho o regime geral de previdência social, que é o INSS quem administra. Então, são as ações em face do INSS. Eu tenho o regime próprio de previdência social, que são as ações dos servidores estatutários, em face do município, em face do Estado, em face da União ou do Distrito Federal. E temos também, quando falamos em previdência, a previdência complementar, que basicamente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação particular entre a pessoa e o Instituto de Previdência Complementar. Muitas vezes, uma instituição financeira. Então, dentro do direito previdenciário, pessoal, eu posso escolher advogar em qualquer uma dessas áreas. Quando eu escolho advogar em face da saúde, o que eu tenho que ter em mente é que a Constituição estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, eu tenho um direito sem nenhuma condição. Eu tenho um direito inquestionável, independentemente de situação. Isso quer dizer que para eu utilizar o Sistema Único de Saúde, eu posso ser necessitado ou eu posso não ser necessitado. Para utilizar o Sistema Único de Saúde, não se exige hipossuficiência. Pelo sistema de saúde brasileiro, eu tenho um convênio porque eu quero, não porque eu preciso. O convênio médico, ele é encarado como uma facilidade para a gente, mas não como uma necessidade. Então, ainda que eu tenha um convênio médico, se eu precisar passar no médico do SUS, eu tenho direito, sem nenhuma condição, principalmente não relacionada à questão financeira. Se eu preciso de um medicamento, o Estado é obrigado a me fornecer. E aqui eu falo o Estado como um todo, né? O Estado brasileiro, não falo do Estado São Paulo, o Estado Minas Gerais, o Estado brasileiro. Ele é obrigado a me fornecer. Se eu preciso de demais insumos médicos, fralda geriátrica de uso contínuo, alimentação especial, equipo, frasco, seringa, o Estado é obrigado a me fornecer. O Estado não fornece. Aí o advogado previdenciarista entra na jogada, que é o quê? Que são as ações, geralmente de natureza obrigacional, pode também ser de natureza mandamental, que eu vou utilizar para que eu tenha essa minha obrigação satisfeita. Se eu escolho advogar com a previdência social,
aí eu estou falando de concessão de benefícios com base no princípio contributivo ou retributivo. Só terá direito a benefícios e serviços da Previdência Social quem contribuiu para o sistema pelo período mínimo exigido em lei. Então, eu não posso, por exemplo, querer aposentar um idoso, porque ele é um homem e já tem 65 anos de idade, se ele não verteu para o regime de previdência social o mínimo de contribuições exigidas para esse tipo de aposentadoria. Se o idoso não tem contribuições ou não tem o mínimo exigido, ele pode, se implementar os requisitos, solicitar um benefício da assistência social, que é o amparo assistencial ao idoso, concedido para todo idoso com no mínimo 65 anos, que não tem condição de sustento próprio e nem familiares que possam sustentá-lo. Partindo dessa premissa, eu já sei que para depender de benefício da área assistência social, eu preciso ser necessitado. Eu preciso ter hipossuficiência, o que eu não preciso na saúde. Então, qualquer coisa que eu vá pedir em face da assistência social, não vai ser exigido contribuição, ao passo que a face da Previdência Social será exigido. Em face da assistência, não. Mas em contrapartida, vai ser exigido necessidade. Então, olha o que nós temos, pessoal, no tripé da Seguridade Social. Se eu preciso de uma questão relacionada à saúde, não se exige nada, nem contribuição, nem hipossuficiência. Se eu preciso de alguma coisa relacionada à assistência social, não me exige recolhimento previdenciário, mas me exige necessidade, hipossuficiência econômica. Se eu pleiteio alguma coisa em face da previdência social, eu preciso ter contribuições pelo período mínimo exigido. E aqui eu falo tanto de regime geral quanto regime próprio. Se eu estiver falando de uma previdência complementar, igualmente eu preciso ter vertido contribuições, realizados aportes financeiros para que eu tenha direito. Estabelecido essa premissa, eu já sei no que eu quero fazer. Dentro das situações, pessoal, relacionadas à saúde, assistência e previdência, eu tenho a advocacia administrativa e a advocacia judicial. Então, se eu quero fazer um pedido de medicamento, primeiro eu vou solicitar para o município, através de um requerimento administrativo, direcionado à Secretaria de Saúde. Se eu quero solicitar um benefício assistencial do deficiente, primeiro eu vou fazer um requerimento administrativo, direcionado ao INSS, porque é o INSS que gerencia os benefícios assistenciais, mesmo ele não sendo um órgão da assistência social. A assistência social emprestou o INSS da Previdência Social para gerir e administrar a concessão dos benefícios assistenciais. Benefício assistencial do idoso e do deficiente físico, que é do artigo 20 da LOAS. Se eu preciso de um benefício previdenciário, primeiro eu vou fazer um pedido dentro do INSS. Isso é o que, gente? É a advocacia administrativa. Posso também advogar na esfera judicial, que é instar o Poder Judiciário para que eu tenha satisfação do meu direito ou do direito do meu cliente, seja relacionado à área de saúde, seja relacionado à área de previdência social, seja relacionado à área de assistência social. Eu ia falar previdência de novo, de assistência social. Então, eu posso ir até o judiciário, em cada uma da sua esfera, se for em face do INSS, a competência da Justiça Federal, se for uma ação de saúde, a competência solidária. Então, eu posso processar o município, eu posso processar o Estado, eu posso processar a União, sempre visando a obtenção do direito do meu cliente. Às vezes, pessoal, um cliente, ele faz com que eu tenha ação em áreas distintas, ações em áreas distintas. Às vezes, o mesmo cliente, ele me proporciona uma ação em face do SUS, do Sistema Único de Saúde,
seja para uma consulta específica, seja para uma internação, seja para uma cirurgia, seja para a obtenção de um medicamento, e também uma ação assistencial, visando um amparo assistencial ao idoso ou ao deficiente físico, ou até mesmo uma ação previdenciária, a concessão de um benefício por incapacidade, um auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente, até mesmo um auxílio acidente. Então, às vezes, a mesma situação, ela me traz diferentes áreas de atuação dentro do sistema previdenciário. E é isso que é importante a gente conhecer e saber, que quando eu trabalho com direito previdenciário, eu posso basicamente trabalhar em 3 áreas distintas. Posso fazer apenas uma, posso fazer as 3. E dentro de cada área, eu tenho a advocacia administrativa e eu tenho a advocacia judicial. Por exemplo, se eu escolho advogar em direito previdenciário, na frente Previdência Social, o meu trabalho envolve protocolos de pedidos administrativos, aí eu estou na advocacia administrativa, recursos contra indeferimentos ou deferimentos parciais, pedido de revisão e uma série de outras situações. Planejamento previdenciário, que é uma advocacia consultiva, e diversas outras situações, sempre buscando o direito do meu cliente. Agora, se eu advogo, como eu já disse para vocês, na área da saúde, a minha advocacia administrativa ela é mais enxuta. Eu solicito para o benefício, aliás, eu solicito para o município o determinado medicamento, a determinada vaga para consulta ou para internação. Eu não fui atendido, eu já vou direto para a justiça. Se eu quero um benefício assistencial, e aí eu vou militar em face da assistência social, também, como o órgão gestor é o INSS, eu faço o meu requerimento. Se o meu requerimento for indeferido, eu posso ainda advogar em seara administrativa, apresentando os recursos pertinentes. Então, não necessariamente a justiça é uma segunda opção direta para quem advoga em face da previdência e em face da assistência. Em face da saúde, sim, eu faço um requerimento, o requerimento foi negado, eu peço consideração, não houve consideração, eu vou para a justiça. E todas essas áreas, elas são áreas de uma complexidade considerável, porque eu advogo em face do Estado, seja o Estado personificado no município, seja o Estado personificado no Estado, do Estado de São Paulo, no Estado de Minas Gerais, seja o Estado personificado na pessoa da União. Aí, na sua administração direta ou indireta, quando o assunto é o INSS. O que eu preciso entender é que eu tenho, como eu já disse para vocês, diversas áreas de atuação e eu posso escolher qual eu quero advogar. E aí, partindo do pressuposto que eu escolhi a minha determinada área, o passo seguinte é trabalhar com a prospecção de clientes, a captação de clientes. Como eu vou fazer esse trabalho? Eu tenho que primeiro, gente, fazer uma pesquisa de mercado, de logística, saber se os meus clientes chegam até mim através da porta do meu escritório, através da internet, pelas mídias sociais e daí em diante. Eu, como advogado, posso ter um Facebook institucional? Posso. A gente não tem proibição da OAB, do Código de Ética da OAB, desde que o caráter seja informativo. Posso ter um canal no YouTube do meu escritório com caráter informativo? Posso. Posso escrever matéria para um jornal local? Caráter informativo sempre posso. Posso dar palestras na minha região de atuação? Posso. Caráter informativo sempre posso. Posso participar de entrevistas? De forma eventual, posso. O Código de Ética nos permite. Então, é interessante que dentro da minha área de atuação, eu saiba como prospectar clientes para a minha área de atuação. Eu vou advogar em saúde, então eu vou escrever uma matéria, vou veicular num jornal local, vou veicular na internet, no blog do meu escritório, falando como é possível obter medicamentos através do Estado. E assim em diante, pessoal. Vou advogar com previdência social,
vou escrever uma matéria e vou publicar num site de conteúdo jurídico falando sobre as mudanças do auxílio por incapacidade temporária com a reforma da Previdência, por exemplo. Vou gravar um vídeo curto no YouTube falando o que mudou. São formas positivas e legais de captação de cliente. E, mais do que isso, o bom e velho boca a boca do trabalho bem feito. Fiz o trabalho para um cliente, ele me indicou para outro cliente e de aí em diante, tá? Então, o que a gente primeiro precisa entender, pessoal, é a área que eu quero trabalhar e saber que em direito previdenciário eu tenho basicamente 3 áreas de atuação: assistência social, previdência social e saúde, e dentro dessas 3 áreas eu tenho as sub-áreas que são dentro daquela situação que eu quero fazer. Por exemplo, em direito previdenciário, eu posso advogar só com regime geral, eu posso advogar só com regime próprio, posso advogar com os dois, eu posso fazer só regime geral, só aposentadoria por idade, eu posso advogar só com assistência, só fazendo benefício de amparo ao idoso e ao deficiente, são as chamadas sub-áreas. A partir do momento que eu defino o que eu quero fazer, o próximo passo é trabalhar na captação lista de clientes, na prospecção de clientes. E hoje, principalmente por conta do isolamento, a gente tem um forte aliado que é a internet, que são as mídias sociais. E com caráter informativo, eu sempre posso passar informação para a população e eu começo a criar autoridade sobre o assunto que eu veiculo. Depois, gente, é só receber os clientes e começar a trabalhar, arregaçar a manga e começar a trabalhar, sempre com conteúdo técnico, com postura ética e com grande responsabilidade, sabendo que em direito previdenciário nós trabalhamos com a vida da pessoa. Nós damos para a pessoa a dignidade que ela precisa para sobreviver, ok? Gostaram da dica? Se vocês gostaram, compartilhe com a gente. Um abraço, pessoal!